tema da felicidade nos lembra uma noção tão vulgarizada na modernidade que é a plenitude, né? Eu me pergunto, o que é ser feliz? A ideia mais absurda e bela e óbvia é ser feliz, é ser pleno, é ser imortal, é ter tudo a seu alcance, sem que o horror da morte nos ameace. Não é mais ou menos assim? Quem deseja a morte por perto? Felicidade é uma ilusão de imortalidade, vocês não acham, não? Afinal de contas, quem é feliz escapa da morte. Quem é feliz tem a plenitude da vida. Estar vivo, sem precisar prestar contas àquele antigo ditado arcaico de que o tempo e a morte têm excelente memória, nunca se esqueceram de ninguém. Ser feliz é estar na plenitude da vida. E ela, obviamente, há de durar eternamente. Então vamos lá. Vamos refletir sobre esta questão da felicidade. Começando pelo mito de Sísifo, naturalmente. O mito de Sísifo nos conta que este homem poderoso, cujo nome era exatamente esse, celebrava a vida, celebrava a felicidade, a alegria, as belas mulheres, nada lhe faltava. E, obviamente, para um homem desses, a última coisa que ele deseja é morrer. Todas as mulheres do mundo, todas as benesses, todas as alegrias, todo o poder, uma versão, digamos assim, estragada seria Roberto Marinho, né? E ele, obviamente, a última coisa que pensava seria morrer. Ele era um homem feliz. Mas um belo dia, a morte bateu na sua porta. E ele não gostou. Óbvio. Na festa que ele estava, quem quer encerrar a festa dessas? Uma festa dessas. E como ele era extraordinariamente inteligente e capaz, disse assim para a morte: "Oh, minha querida, você veio. Eu sei que você veio me buscar, mas não há problema. Senta um pouco, tome um vinho, vamos conversar." E conversa vai, conversa vem e tal, aprisionou a morte. E paf, escapou dela. Só que um pequeno detalhe. Hades, ou Plutão, começou a se aperceber de que seu reino se esvaziava. Porque, uma vez aprisionada a morte, os mortos não chegavam a seu reino. E na tradição antiga, a morte era um local de passagem e transformação para voltar a viver. E Hades foi
e se queixou ao grande Zeus, dizendo: ó meu grande Zeus, a divisão que fizemos foi você com o céu e a terra, Poseidon com a terra e os mares, e eu com a terra e as profundidades. E eu receberia os mortos, e a minha casa está vazia. O que está acontecendo? Zeus, com seu poder profético, imediatamente identificou de que alguém havia aprisionado a morte. E este alguém não era ninguém menos do que Sísifo, e que pretendia permanecer na terra usufruindo dos prazeres dela sem merecê-los. Não teve dúvidas e imediatamente fulminou Sísifo, libertou a morte. E assim, Sísifo foi condenado ao pior dos castigos. Ele foi condenado a repetir eternamente uma tarefa. Repetir eternamente uma tarefa não é exatamente o nosso conceito de felicidade. Vocês concordam comigo? Quem quer ser feliz não gosta de repetir as coisas. A ideia de felicidade que nós temos é novidade, o esplendor do inesperado e etc. Repetição não é bem o ideal de felicidade. O que representa um indivíduo receber este castigo dos deuses, esta condenação? Ele tem que subir uma pedra até o topo, e quando está quase alcançando o topo, ela despenca abaixo. Ele nunca consegue levar a pedra ao topo. Primeiro, o fracasso da quasilidade, desculpem o neologismo. Ele vai no quase. Quando ele está quase conseguindo, volta a estaca zero. Quando ele luta de novo no quase, pá, ela despenca. Que desespero que é isso. Quando você está quase conseguindo o teu sonho, você volta a estaca zero. Não há nada mais precioso de que você se permitir e abrir as portas para a realização, seja qual for, do teu pequeno sonho. E não há nada de mais angustiante e trágico de você, quando está quase chegando lá, ser impedido de realizar. Albert Camus, o grande gênio da literatura francesa, lamentavelmente morto muito precocemente, escreveu uma obra capital com um trocadilho igualmente capital. Le mythe de Sisyphe. Em francês, o mito de Sísifo. Prestem atenção no trocadilho em francês, em português intraduzível. Le mythe de Sisyphe, o mito de Sísifo em francês, é facilmente trocado pelo Le mythe de Sisyphe, o mito decisivo. Por que nós estamos falando do mito decisivo, que é o mito de Sísifo? O mito decisivo reside exatamente aqui. O mito decisivo de nossa existência está não em dominar a morte, mas na arte da superação da morte. Como superar a morte?
sendo que todos nós somos mortais e sendo que todos nós temos a ilusão da felicidade, e aqui vem o tema de novo da felicidade, que a felicidade é uma ilusão de que superamos a morte. Lamento informá-los, mas este ideal de felicidade tão hollywoodiano, eu diria mais, não é senão a ideia de que, se eu me cuidar bem, por exemplo, se eu fizer isso, fizer aquilo, o escambau, eu enganarei a morte. Eu aprisionarei a morte. Como eternamente feliz que sou, eu superarei a morte, superarei a velhice, superarei as rugas, superarei tudo, porque imagine, eu faço um tratamento maravilhoso. Mas nós cairemos na mesma armadilha, esta é que é a verdade. A grande questão está aí. A conquista da felicidade é o aprisionamento da morte? Ou, como dizia Sócrates, quem não aprender a morrer jamais servirá para viver? É óbvio que a observação socrática nos toca profundamente. Até porque a condenação de Sísifo é extremamente reveladora. Ele é condenado a rolar uma pedra acima e jamais conseguir realizar a sua tarefa. E isto tem uma significação importantíssima na tradição iniciática. Ele perde o direito de ter um destino a cumprir. Ele perde o direito de evoluir. Vejam só que sabedoria imensa está aí. Rolar uma pedra acima e voltar abaixo é o nada. É a inutilidade. É o quase. Ou causalidade, como dizemos. Ele perde a possibilidade de continuar evoluindo. Não tem pior castigo. Dentro dos aforismos herméticos, você veio aqui para partir mais evoluído do que chegou e continuar evoluindo. Ele perdeu o direito de evoluir. Ele perdeu o direito de ter um destino a evoluir e cumprir. A pior das tragédias, o pior dos castigos. O ideal de felicidade é um ideal de plenitude. Um ideal que desconhece a morte. Lamento informá-los, mas o tempo e a morte têm excelente memória. Nunca se esqueceram de ninguém. Que ideal é esse de felicidade que representa a juventude eterna? Agora entramos na temática fundamental. O nosso ideal prostituído de felicidade é de juventude eterna. Como podemos cultivá-lo e com que artifícios haveremos de mantê-lo? À custa de botox, silicones, o escambau e outros que tais artifícios. É um jogo trágico. Nossa juventude não é perene. Podemos gritar, espernear e enganar a nós mesmos. Mas nossa juventude é um momento extremamente efêmero de nossa existência. Ora, neste momento da nossa passagem
de mais de um ano, 2010 para 2011, estamos vendo a marcha implacável da temporalidade. Ou como os antigos diziam, é Cronos que caminha. E Cronos se consagra aos deuses, e ele é o Cronos Agieros, Cronos que não envelhece, claro que os deuses não envelhecem mesmo, e Cronos Geraos, ou Cronos mortais, que massacra e envelhece cada mortal. O que fazer? Alguém conhece uma fórmula para escapar disso? O que nós estamos buscando nesse ideal de felicidade? É muito interessante, eu já disse isso em vários simpósios, de que a palavra felicidade não existe na língua grega arcaica. Tichis, no entanto, em grego, não quer dizer felicidade. Quer dizer sorte. Plenitude da sorte. Os indivíduos que têm sorte. Não tem nada a ver com felicidade. Quando nós lemos os textos de Platão, os textos arcaicos, nós vemos que no lugar da palavra felicidade, que é uma palavra latina, que exatamente retrata a busca da eternidade, a busca da superação da morte, tudo isso, aquilo que nós discutimos agora, nós vemos uma palavra muito mais profunda, eudemonia, que pode ser traduzida claramente como expressão máxima do dêmon, que não significa superação da morte, muito ao contrário, significa um encontro da morte, desde que isso signifique a realização de si mesmo. Olhem só que conceito fantástico. Por nossos conceitos ocidentais modernos, isso é um absurdo. Buscar a morte em nome da honra. Vocês estão percebendo que nossa cultura cultiva uma vida como se a morte não existisse? A morte é sempre um acidente. A morte é sempre um acidente, só que um acidente fatal e inevitável. De um jeito ou de outro, todos haveremos de morrer. Ora,